Na nossa aula de História, nós vamos falar dos indígenas, os primeiros habitantes. Na aula passada, nós já vimos alguns povos que chegaram aqui no Brasil e que já produziam cerâmica, né? Esses povos foram, em geral, esses grupos humanos que chegaram aqui, antigos, deram origem aos indígenas. Em 1500, os portugueses chegaram aqui nas nossas terras, né? Foi o dia do descobrimento do Brasil, dia 22 de abril. Porém, aqui já viviam os índios, e naquela época, aproximadamente entre 2 a 4 milhões de índios viviam aqui. Entre os povos, né, que viviam aqui, tem o Tupinambá e o Guarani. Esse Guarani também é conhecido como Tupi-Guarani. Esses povos aqui que se destacam são tribos que se distribuem em vários territórios. Eles viviam, que nem a gente vive, né? A gente não tem estados diferentes. Então, eles viviam em grupos diferentes, tribos diferentes. Às vezes até falavam uma língua um pouquinho mais diferente da outra, tá? Também tinha o Tremembé, o Potiguar, o Bororó e o Caeté, tá? As tribos recebiam esse nome. E como é que era o modo de vida em 1500? A maior parte dos indígenas, eles viviam de quê? Da caça e da pesca, né? Eles também sabiam domesticar plantas selvagens, cultivar, né? E na agricultura, eles utilizavam aquela técnica que nós vimos de queimar a terra, preparar a terra. Mas claro que ele fazia isso com o devido cuidado para não estragar a terra, que é a coivara, lembra? Eles também produziam ferramentas que eram necessárias para utilizar na sua caça, né? Que é o arco, a flecha. Tinha também as cuias, as canoas para utilizar para navegar nos rios, para fazer a pesca. Tinha machados, entre outras coisas mais. Construíam suas casas, que são as ocas, a moradia. Vocês vão ver na outra página a construção de uma oca. Tem vários tipos de oca, tá? Produzia objetos de cerâmica, palha. Tem como cestos, cesteiras, redes e outros objetos. Os povos indígenas também utilizavam penas e peles de animais para se enfeitar, especialmente quando eles faziam algumas cerimônias. Muitos deles desenvolveram técnicas aprimoradas de pintura corporal. Tá? Os índios utilizam isso muito para fazer cerimônias, danças, rituais, tudo eles comemoram dessa forma. Na página 10 do nosso livro fala sobre o trabalho, como é feito o trabalho indígena. Na aldeia, os indígenas são tratados da mesma forma, não tem classe social, mas a divisão do trabalho é diferente. Os homens são responsáveis pela caça, pesca e pela derrubada de árvores e construção das ocas, das moradias. Nós já vimos isso em religião também. As mulheres são responsáveis pelo plantio e colheita, né, pelo preparo da comida e cuidar das crianças. Muitos aspectos desse trabalho estão presentes até hoje na vida dos povos indígenas, tá? Em especial daqueles que vivem em aldeias de terras indígenas, tá? Pessoas que vivem nessas aldeias. As crianças aprendem desde cedo as tarefas do dia a dia. Elas copiam o que as mulheres fazem e os meninos copiam os que os homens fazem. Muitas vezes eles ficam juntos para acompanhar, tá? E costumam construir objetos iguais ao dos adultos, mas de um tamanho menor, miniatura. Aqui eu falei para vocês, ó. Aqui é a construção de uma oca. Essa oca eu acho que é aquela que é a comprida, tá? Tem aquela oca mais assim oval, né? E tem a oca mais comprida. Tem vários tipos de oca que eles constroem e depende da tribo também. Arte e trabalho. Criação artística fazia parte do dia a dia, né, dos povos indígenas e estava presente, por exemplo, na construção da oca. É uma arte aquela construção, né? Construção das vestimentas com as penas, né, com o couro dos animais, são adornos. E até hoje é assim. E nós temos aqui na página alguns exemplos dos artesanatos que os índios fazem, né? Eu tenho um brinco, né? Eu ia botar ele até esqueci, tá? Tem um prendedor de cabelo, tudo que foi um índio que fez, tá? Eles são muito criativos, usam madeira, aquelas cascas de coco, tudo da natureza. Na página 12, nós temos alguns aqui, ó. Olha só como é que é. Aqui, ó, plumagem, quer dizer feito com penas de animais, tá?
as pinturas do corpo aqui está mostrando alguns exemplos dos povos indígenas no Brasil, tá? E como eles utilizam essa arte aqui de prática de pintura do corpo, arte de plumária, tá? Na página 13 fala dos costumes indígenas. Diversos costumes indígenas foram sendo incorporados pela sociedade indígena, sociedade não indígena, desculpem, que somos nós, brancos. Nós adquirimos dos índios alguns costumes, né? Em relação também ao vocabulário, algumas palavras que nós falamos veio de origem indígena. Comidas, hábitos diário. Vamos ver aqui no livro? Tem alguns, ó. Capim é uma palavra que veio de origem indígena. Curitiba, que é o nome da cidade. Tem outras aqui, depois vocês leiam com calma. Aqui, ó, tem a pipoca e aqui a mandioca, que é um alimento muito usado pelos índios, tá? O consumo de alimentos como milho, mandioca e batata doce, por exemplo, faz parte de nossos hábitos. O preparo de pratos como tapioca, pirão de peixe, foi uma coisa que nós herdamos dos índios, tá? E temos hábitos de dormir na rede, prática de tomar banhos todos os dias. Nós vimos isso tudo naquela aula de religião, já que passou, né? São hábitos que vieram dos índios. Depois vocês leiam com calma mais palavras que foram de origem indígena que nós adquirimos no nosso dia a dia, tá? Leiam com atenção todo o livro, todo o texto e façam os exercícios. Qualquer dúvida, pode perguntar.